Vamos então, pela graça de Deus, vamos considerar um pouquinho do que está registrado nas Sagradas Escrituras sobre o cuidado que Deus tem conosco. Eu gostaria de colocar em evidência nessa noite o quanto Deus cuida de nós, mesmo naqueles momentos em que a gente não consegue sequer compor uma oração. Nós conhecemos através dos ensinamentos bíblicos, nós conhecemos através das orientações do próprio Senhor Jesus, nós sabemos através do exemplo que Jesus deu em suas orações que é correto nós prepararmos uma oração, nós compormos uma oração de forma respeitosamente elaborada. Ou seja, a nossa oração deve ser uma oração organizada, deve ser uma coisa feita com respeito, né? Considerando a quem nós estamos dirigindo, que é o nosso Deus, o nosso Criador, enfim. Mas existem momentos na nossa vida em que a tristeza é muito grande, a emoção é muito forte. Existem também situações instantâneas que aparecem para nós em que o nosso corpo é tomado de um jeito, de um estado de espírito, um estado emocional, que a gente não consegue realmente nem pensar. Muitas vezes a gente não tem consciência até do sofrimento ou das dimensões do sofrimento que a gente está sentindo. Então eu gostaria de, através desse texto dos Salmos escrito por Davi, eu gostaria de colocar em evidência que Deus está olhando para esse sentimento. Deus tem o cuidado de nos observar e de preparar, inclusive, o nosso futuro ou preparar o cenário seguinte aos sofrimentos pelos quais nós passamos. No livro dos Salmos, no capítulo 56, no verso 8, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos. Eu acho que o slide subiu acho que o slide 2 em vez de subir o slide 1. Não sei se tem como voltar. Onde aparece o texto completo ali. Ele avançou. Isso. Obrigado. Então ali o texto diz: registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Logicamente que Davi escreveu isso com muito conhecimento de causa. A história de Davi é composta de um grande período de fuga. Algumas versões até chamam de registra tu mesmo as minhas vagueações, porque o tradutor daquela versão imagina que ele escreveu isso com base no tempo em que ele ficava fugindo de Saul. E era um tempo de muita tristeza, muita angústia. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego. Então ele sofria muito. Mas eu acredito que ele se refere também a um período mesmo depois do reinado, quando a sua família se revolta contra ele, né? Uma parte da família se revolta contra ele, enfim, diversas dificuldades ele enfrenta. E aí chega uma hora em que o estado emocional é muito forte, é muito intenso, e eu acredito que ele escreveu com base num momento desse. E o interessante é que nessas três frases, ou nessas três linhas do verso, tão pequeno que o verso é, parece que ele muda o que ele iria dizer em cada uma dessas três. E o que a gente percebe ali é que ele entende as fases pelas quais o nosso corpo passa antes propriamente da lágrima. Na segunda frase do texto, né, ele diz assim: registra tu mesmo o meu lamento. Ou melhor, na primeira fase, desculpa, registra tu mesmo o meu lamento. O nosso corpo passa por todo um processo antes da lágrima efetivamente rolar dos nossos olhos. Inclusive, existe até a possibilidade de nós chorarmos sem rolar tantas lágrimas, ou sem a lágrima sequer aparecer. Porque o nosso sistema glandular, ou a própria glândula da lágrima, ele é estimulado com base naquilo que nós estamos sentindo. E o que Davi escreve nessa primeira fase, ou nessa primeira frase do texto, quando ele diz registra o meu lamento, ele está dizendo para Deus gravar ou guardar aquilo que ele está sentindo.
E aí na segunda fase, né, na segunda frase do texto, a gente pode ver ali que ele diz assim: recolhe as minhas lágrimas em teu odre, ou em teu odre, né? A gente que conhece as histórias bíblicas sabe que existia um recipiente onde se guardava líquidos que eram valiosos, líquidos dos quais seriam necessários, líquidos tanto os imprescindíveis como a água, né, para um transporte, para uma viagem, quanto também se guardavam outras propriedades mais caras dentro do odre. E agora Davi diz para Deus: recolhe as minhas lágrimas em teu odre. E o interessante é que nós vemos aqui uma passagem de uma fase para outra. Primeiro, o nosso corpo, ou o próprio Davi, né, ele sentia aquela emoção, aquela tristeza, ele sentia aquele mal-estar. No segundo momento, ele derrama as lágrimas. E ele já disse para Deus no começo, para anotar, ou para receber, observar o lamento. E agora ele diz para recolher as lágrimas. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que a gente encontra quando a gente pesquisa sobre lágrima. Interessante que até poucos anos atrás não tinha muita coisa. Até eu encontrei uma entrevista sendo feita com um médico oftalmologista, e o entrevistador, não me lembro por que motivo, ele pergunta: e a lágrima? Qual é a composição da lágrima? Para que serve? Do que ela é feita? O que ela tem? E o oftalmologista só falou que é um lubrificante, não tinha mais função nenhuma. É lágrima e ponto. Mas depois, né, mais recentemente, aí há 4 anos por aí, apareceram outras entrevistas e outros profissionais falando mais intensamente, mais profundamente da lágrima. Na própria Wikipédia, a gente encontra uma descrição muito ampla, né, para nós leigos da área, sobre a lágrima. E o que me chama a atenção é que lá diz que a lágrima, a lágrima principal, aquela que está constantemente no nosso olho, e as outras duas lágrimas também, né, são 3 tipos de lágrima, basicamente, mas ela é composta de 3 camadas. Existe uma camada externa, chamada de camada lipídica, que quando se diz lipídio a gente sabe que é gordura, né? Então ela é um pouco oleosa e ela tem a função de não deixar a lágrima evaporar muito rápido e também de fazer com que ela fique contida dentro do seu interior. E existe uma camada interna que ela é composta por glicoproteínas. Então já não é só gordura, ela tem proteína também. E ela tem a função ali de deslizar sobre a superfície do olho, né, fazendo a lubrificação. E o interior da lágrima, propriamente dito, que é a composição aquosa, né, a maior parte ou a parte principal da lágrima. E o que é interessante é que nesse interior da lágrima existem mais de 60 substâncias. E aí a gente começa a falar de exterior, interior, né, camada intermediária, 60 substâncias, a gente começa a pensar qual é o tamanho, afinal, da lágrima. Segundo informações que a gente encontra na internet, a lágrima ela é menor do que uma micra. Um dos sites que eu pesquisei diz que a lágrima contém 10% de uma micra. Uma micra é como se nós pegássemos um pontinho de uma caneta, colocasse num papel e dividisse aquilo por 1000. Isso é micra. Então aquela gota que escorre dos nossos olhos ali são milhões de micras, né? São milhões de lágrimas que provocam aquilo ali. Mas o que é mais interessante ao vermos sobre a lágrima é que possuem basicamente 3 tipos. A lágrima lubrificante, aquela que está sempre lubrificando os nossos olhos, ela está constantemente ali. Existe a lágrima do reflexo, que é aquela que escorre quando algum cisco cai nos nossos olhos e machuca o olho, quando vem um vento seco no olho, ou quando uma luz forte, né, a gente se depara com essa luz de surpresa nos olhos, né, à noite principalmente, então também se lacrimeja. Mas o terceiro tipo de lágrima, que é chamado de psicogênico, ele é o tipo de lágrima mais rico, tanto em hormônios quanto em outros conteúdos. E o que isso significa? Quando o nosso corpo começa a sentir-se mal por emoção, as nossas glândulas hormonais começam a segregar
parte delas, né, gotículas dela, em nossa corrente sanguínea, e isso vai parar lá na glândula lacrimal, e aí se produz a lágrima. E o que eu vejo nisso é que quando Davi diz, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, ele sabia que Deus se importava com o ser humano quando o ser humano chorava, né, quando vinham as lágrimas. Mas ele fala também na sequência do verso, que é a terceira parte desse verso 8, ele diz assim: acaso não estão anotadas em teu livro? E o que eu acho bonito nisso, e eu faço aqui um paralelo, né, entre a lágrima e o livro de Deus, é que para mim, com base naquelas informações que nós encontramos na internet, a nossa lágrima ela é praticamente uma carta. Porque se nós observarmos as informações que tem sobre isso, o tipo de lágrima ela muda, o nosso corpo inteiro muda com o passar dos anos. Ou seja, a cada segundo nós envelhecemos. E quando nós envelhecemos, o pH dos nossos fluidos, enfim, todo o nosso corpo se modifica. E a lágrima também se modifica. Então, o que isso quer dizer? Que uma lágrima que nós choramos ontem ou antes de ontem, ela tem uma composição de tempo um pouquinho diferente da que nós eventualmente chorarmos hoje. Ela é composta de forma diferente pelo processo de envelhecimento da nossa idade. Então, isso significa que ela tem uma data. A lágrima que corre dos nossos olhos tem uma data. Elas são, por data, por idade, diferentes uma da outra. E na nossa lágrima também nós vimos que ela possui uma camada composta de lipoproteicos, de itens lipoproteicos, ou seja, com proteína também. E na nossa proteína, ou na proteína do nosso corpo, está o DNA, que é a nossa identidade, como a gente sabe. Então, se nós começarmos a comparar a lágrima com uma carta, nós vamos ver que ela tem ali a data em que a carta foi escrita, ela tem ali a assinatura naquela carta, que é o nosso DNA. E o conteúdo é a composição hormonal que está ali naquela carta. Conforme o que a gente sofre, conforme o tamanho da nossa tristeza, os hormônios são segregados de formas diferentes. É uma combinação diferente de hormônios. Mais do hormônio tal, menos do hormônio outro, um pouco menos daquele, um pouco mais do outro, e tudo isso forma a composição da lágrima. Então, quando Davi escreve ali que as lágrimas estão registradas no livro, com base nessa informação que a gente tem hoje da ciência, do conteúdo da lágrima, eu consigo visualizar perfeitamente uma carta. E eu acho isso muito bonito. Portanto, ela tem ali a data que foi escrita, ela tem o conteúdo, que é aquilo que a gente estava sentindo, aquilo que a gente estava sofrendo, é o conteúdo da lágrima, que é também o conteúdo da, simbolicamente, tenho dito, a carta, e o nosso DNA, que seria a nossa assinatura. Então, o que é bonito nisso tudo é que Deus vê de uma forma superior a essa que eu estou colocando aqui. Essa é uma ilustração com base nas informações que nós temos com o nosso raciocínio humano, com o nosso conhecimento humano. Mas Deus nos lê de forma muito mais diferente. A gente vê, por exemplo, né, saindo um pouquinho da lágrima, quando Deus disse para Caim sobre a morte de Abel, ele diz que o sangue de Caim clama a mim desde a terra. Ou seja, o conteúdo do sangue de Abel, desculpe, o conteúdo do sangue de Abel era um conteúdo cheio de tristeza, enfim, a composição daquele sangue, a forma, o estado em que ele estava, era uma carta, era uma súplica, era um clamor para Deus. Então isso significa que antes de nós conseguirmos compor uma oração, antes de nós conseguirmos fazer uma frase, elaborar, né, exatamente qual vai ser a nossa súplica, Deus já está nos lendo. Ele já está vendo o que está acontecendo conosco. Antes mesmo da lágrima se formar, como eu disse que a lágrima é uma carta, a situação do nosso corpo, aquilo que nós estamos sentindo, Deus já está lendo aquilo. Ele já está observando e já está trabalhando para tratar da nossa tristeza, da nossa situação, do nosso problema. E aí eu gostaria de relembrar com os irmãos, só para confirmar isso que nós colocamos aqui, relembrar aqui 4 situações registradas na Bíblia sobre pessoas, personagens bíblicos que choraram
E a Bíblia fala categoricamente que Deus ouviu o choro dessas pessoas. Vejamos ali o primeiro deles que eu gostaria de lembrar com os irmãos, é a história de Ismael. Ismael, os irmãos sabem que é aquele filho de Abraão que foi concebido de forma imprópria, né? Um relacionamento ilícito. Não era o propósito de Deus que Abraão tivesse aquele filho com a empregada, mas enfim, tiveram aquela série de problemas, o filho não podia ficar em casa, ele foi expulso, na verdade. Agar teve que sair da casa de Abraão 2 vezes. Na primeira vez o menino ainda era pequeno, né, um bebê. Da segunda vez ele já era adulto. Mas o que é interessante é que quando ela saiu, a mãe de Ismael, Agar, né, saiu para o deserto, eles não encontravam água, começaram a desfalecer de sede. E a mãe, segundo o relato dela, ela disse que não aguentava ver o filho chorando, então colocou ele numa distância longa e saiu de perto dele, porque não queria ver o filho morrer de sede. E olha só o que aconteceu. Um anjo apareceu para ela e vamos relembrar o que está escrito na Bíblia, né, sobre o que é que ele disse lá em Gênesis 21, no verso 17. Olha só o que o anjo disse para a mãe do menino. O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Então, o que a gente observa aqui? Aquele menino, ele não compôs uma oração. Ele não escreveu uma carta, ele não fez uma redação para dizer para Deus, eu estou querendo água, eu estou morrendo, me ajuda. Ele apenas chorou. E o que é legal é que a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Agar também não tem registro ali dela ter orado. E Deus ouve a oração do menino, que foi as suas lágrimas. Foi o choro daquele menino. Portanto, sem dizer uma palavra, sem compor uma frase, muito menos compor uma frase, sem elaborar até mesmo um pensamento, que nós podemos às vezes orar a Deus em pensamento, o menino apenas chorou e Deus ouviu aquilo como pedido de oração. Não é interessante isso? Vamos ver ainda um outro exemplo. O próprio Davi, quando escreveu essas palavras, nós podemos observar que ele já havia passado por um processo de choro. Por isso ele diz, lá no Salmo 56, podemos até relembrar de novo, né, o Salmo 56, o verso 8. Ele diz lá, registra tu mesmo o meu lamento. Ali está na primeira fase, né, ele está começando a sentir-se mal. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre, quando já aquela emoção tomou conta a ponto de derramar lágrimas, acaso não estão anotadas em teu livro? O livro nós sabemos que é o livro da vida, né? O livro que fica lá no céu com registros das nossas ações. Então Davi já havia passado por isso mais de uma vez. E ele entendia que Deus ouvia a oração dele, mesmo quando ele não compunha exatamente um verso, não compunha exatamente uma frase. E a prova disso é que no verso seguinte, eu não trouxe aqui, mas ele se recompõe. E ele diz: os inimigos vão fugir de mim, Deus vai me abençoar e eu serei confiante. Então, ele se recompõe sabendo que quando lamenta, quando chora, quando está naquele estado, Deus está junto com ele. E ainda outro rei de Israel, que veio um pouco mais tarde, e é uma história conhecida nossa, né? Aqueles que não conhecem podem procurar as pessoas aí, os mentores da região, para contar a história inteira. Mas o rei Ezequias recebeu a visita do profeta Elias, do profeta Isaías, desculpe, e o profeta chegou para ele e falou: olha, organiza a tua casa porque você vai morrer. E o rei Ezequias ficou inconformado. E o que é interessante na história do rei Ezequias é que quando o profeta diz isso, o profeta se retira, né? A Bíblia relata que ele vai embora, está lá no caminho de saída do palácio, nas escadas do palácio. E, enquanto isso, o rei Ezequias começa a orar a Deus. E quem conhece a história vai ver que ele faz uma súplica. E ele diz assim para Deus: lembra-te que andei diante de ti em verdade. E quando ele fala isso para Deus, que eu andei diante de ti em verdade, né, se apresentando ou apresentando aquilo que ele era diante de Deus, ele não tem nenhuma resposta.
apesar dessa frase estar junto com outras ali no texto, mas ele está fazendo essa súplica. Lembra-te que andei diante de ti em verdade. Mas essa súplica ficou sem resposta. Em seguida ele faz outra. Com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. Ele faz para Deus mais uma súplica. Eu fiz o que era reto, fiz o que precisava ser feito. Eu segui as orientações. Mas essa súplica também fica sem respostas. E aí na sequência a gente lê que ele vira para o canto da parede e chora. Ele não diz mais nada. O rei Ezequias apenas chora. A angústia toma conta do coração dele de tal forma, aquele sentimento de tristeza torna-se tão intenso que ele não diz mais nenhuma palavra. Ele não consegue mais compor um pedido de oração, não consegue mais elaborar, né, uma súplica. Ele apenas chora. E olha a resposta que Deus dá para ele. Deus diz para Isaías, né, o profeta já está lá na escadaria, diz para ele, volta e vai lá dizer para o rei. E o profeta diz essas palavras que estão ali no livro de Isaías, no capítulo 38 e no verso 5. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Que interessante isso, não? Deus vê as nossas lágrimas. É verdade que a oração que o rei fez tinha o seu valor, tinha o seu lugar, mas o sentimento dentro do coração era muito mais intenso. A tristeza era muito mais intensa do que aquilo que ele conseguia expressar. E Deus leu aquilo que tinha lá no sentimento dele. Deus foi lá no interior do seu coração e leu a tristeza que envolvia. E a Bíblia faz questão de registrar isso. Que Deus não ouviu apenas a oração. Foi uma composição. A resposta de Deus foi em relação à composição da súplica do rei, que era a oração e as lágrimas que o rei derramou, referente àquilo que ele não conseguia expressar. E por último, história também conhecida nossa, eu gostaria de trazer à memória um pequeno trecho apenas, né, que é a morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus, né, mas a família toda era amiga de Jesus. O interessante na morte de Lázaro é que as pessoas iam encontrar Jesus no caminho, enquanto ele se aproximava da cidade, e a maioria delas cobrava dele, inclusive Marta, a irmã da Maria, que também era irmã de Lázaro, né? Eram os três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E Marta já saiu mesmo cobrando, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus ainda tenta confortar, dizendo que Lázaro vai ser ressuscitado e que aquilo vai passar. Mas Marta começa a querer pregar para Jesus. Eu sei, Senhor, no último dia, quando for a ressurreição e tal, e começa ela a querer ensinar Jesus, né? Ela começa a querer fazer ali um estudo com Jesus. E outras pessoas também dizem isso. Mas quando a gente procura a história, saber da história, a gente vai ver que Maria, ela fez diferente. As pessoas, pelo que percebemos da personalidade de Maria, as pessoas influenciaram ela a dizer também aquelas palavras para Jesus. Ela até chegou a pronunciar isso. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o gesto natural, o gesto próprio mesmo de Maria, foi chorar. Maria se jogou aos pés de Jesus e chorou. E o que é interessante é que, quando Maria chorou, a Bíblia diz que não só por ela, mas pelas demais pessoas ali que pranteavam a morte de Lázaro, aconteceu o texto muito conhecido de todos nós, né? João 11, verso 35, que até nós mostramos rapidamente ali, mas está lá também esse texto, né? João capítulo 11, verso 35, Jesus também chorou. As pessoas achavam que Jesus teria chorado por causa da tristeza da perda de Lázaro, mas não foi. O que Jesus chorou ali, que nós entendemos, é o que nós chamamos hoje de empatia. O que acontecia? Jesus sentia a dor que as pessoas estavam sentindo. Nos textos anteriores diz que houve um momento em que Jesus se comoveu assim, no espírito, dizia lá. Então ele sentia essa tristeza das pessoas estarem tristes, ele sentia tristeza por isso.
pelo sofrimento que as pessoas estavam passando ali pela perda de Lázaro, Jesus então sentia-se triste também. E quando Maria chega, a Maria que é aquela que ficou do lado dele quando ele chegou na visita, e Marta ficava cuidando dos afazeres, e dizia para Jesus chamar Maria para ajudar ela, e Jesus disse, não, Maria está fazendo a parte mais importante, que é aprender, que é ouvir. Então Maria tinha uma personalidade mais dócil, ela era uma pessoa mais sensível, mais cativante. E depois que Jesus vê os demais chorando, ele sente a tristeza que os outros sentiam. E quando Maria, com aquela personalidade, também se derrama em prantos, aí Jesus também não resiste. Pela tristeza que os outros sentiam, ele sentia junto com eles e chorou também. Isso é confirmado para nós, né? Quando fala dos acontecimentos futuros, quando Deus vai trazer à memória o comportamento de cada um, as experiências pelas quais nós passamos, né? A Bíblia registra já o texto final, né? Para concluir e fechar essa nossa reflexão dessa noite, no livro de Isaías, no capítulo 63, no verso 9, na primeira parte, gostaria de relembrar com os irmãos o que está escrito lá. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. O ele ali se refere à divindade, né? A Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E nós sabemos bem da história, né? Se nós pudéssemos fazer uma comparação entre nós e Deus, nós seríamos menores do que um grão de areia, poderia dizer assim. Talvez se nós fizéssemos uma comparação entre nós e uma lágrima unitária, né, que é uma micra dividida por 10, então seria mais ou menos assim. E a única forma de Deus nos consolar, ou de Deus sofrer junto conosco, qual que é? Imagine que você tenha na sua mão um grão de areia. Imagine que esse grão de areia é uma pessoa, é uma criança, é um infantil. E você quer fazer um carinho nesse infantil, nessa pessoa. É praticamente impossível. Se uma criança tivesse o tamanho de um grão de areia, você não conseguiria fazer um carinho nela. A própria aspereza do nosso dedo, a própria a forma da nossa mão iria, na verdade, machucar aquela criança do tamanho de um grão de areia, em vez de acariciar. Então, para Deus nos acariciar, o que ele fez? Ele diminuiu. E se Deus se diminui, ele está sujeito a sofrer, ele está sujeito a se ferir. E foi isso que aconteceu. Ele esvaziou-se e na pessoa de Deus ele se diminuiu, ficou do nosso tamanho para que pudesse conversar conosco, de frente a frente, cara a cara, olhando nos olhos, sentindo o que nós sentimos e junto conosco tratar dos nossos problemas. E é isso que Deus fez. Eu gostaria que isso ficasse na nossa mente nessa noite. Se algum de nós, eventualmente, já passou por uma condição em que sequer conseguimos compor uma oração e fazer um pedido a Deus, podemos ter certeza que Deus estava lendo e recebendo aquilo como uma súplica nossa. E se isso porventura vier a acontecer, que Deus não nos deixe esquecer de que Ele nos olha com esse carinho, do nosso tamanho, da nossa altura. Ele se fez do nosso tamanho, se fez do nosso jeito, para poder sentir tudo que nós sentimos. E Ele tem realmente autoridade para, naquele dia em que apenas Ele, Jesus, vai poder abrir o livro, ou o livro do registro. Ele tem autoridade para participar conosco dos sofrimentos, nos ajudar e nos proporcionar livramento e também consolo em todas as nossas angústias. Que o Senhor nos abençoe para que isso permaneça firme, que isso permaneça gravado em nossa mente, hoje e sempre. Amém.